Bom, Mariela, eu tô amando essa conversa, que é a primeira vez que eu converso com alguém tão profundamente sobre o tema. Tô cheia de perguntas aqui. Outra coisa, Tati, como é bom saciar com um pouco. Vai caber, mas vai me dar azia. Ok. Então o seu corpo vai sinalizando. E você tem que aprender a entender seu corpo. Esse é um ponto importante. Ah, você nunca mais vai poder comer. Eu como tudo que eu quero. Mas aí eu lembro do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bem isso. Eu posso comer absolutamente tudo. Mas o que pra mim é melhor? De novo, eu foco no que eu quero pro resto da minha vida. Isso eu aprendi. Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Seja mais uma vez bem-vindo ao podcast bariátrica.club. Eu sou Mariela Parolini, a podcaster bariatricada que ama um café e ama uma conversa, ainda mais com amigas queridas. Por isso que se você já escutou o episódio anterior, você sabe que a gente está aqui num bate-papo, comendo queijo mesmo. Deixa eu até colocar esse queijo mais para perto, porque tá tão chato pegar ele longe. Vou colocar esse queijo assim. Pronto. Agora a gente vai comendo queijo. A Tati, ela quer saber um monte de coisa a respeito de bariátrica. E hoje eu tô respondendo as perguntas dela. Ela vai se apresentar, vai contar da empresa dela e a gente vai continuar o bate-papo de onde a gente parou no episódio anterior. Se você não ouviu, vai lá ou escutar. Tati, que bom que a gente tá aqui ainda. Deu certo. Eu falei, estamos juntos. Quantos episódios forem. Muito bom. Apresente, por favor, novamente, para quem ainda não te conhece. Fala da sua empresa. Eu sou a Tati Santarelli, fundadora da Team Hub, que é uma social tech, uma empresa que ajuda, uma startup que ajuda as empresas a medir o impacto social que ela gera, tanto na sua força de trabalho, quanto nas comunidades. Então, o nosso desafio é ajudar nessa medição e, enfim, trabalhar em cima disso. Bom, Mariela, eu tô amando essa conversa, que é a primeira vez que eu converso com alguém tão profundamente sobre o tema. Tô cheia de perguntas aqui. O que a gente estava falando? Onde que a gente parou no episódio anterior? O que é que eu estava te respondendo? Você estava falando sobre... É mesmo, né? Uma boa pergunta essa. Tenta achar aí o que foi a outra coisa aí, a última coisa. Você falou assim, nós vamos continuar a partir dela, pra você ver como é que tá a cabeça. Final de ano, gente, hoje é dia 19 de dezembro. De 2024. De 2024, né? Então você já viu, né? Não, eu te contei a história da minha amiga. Beleza. Do brigadeiro lá. Isso. O paladar da gente muda muito. Ponto. Por exemplo, eu hoje em dia amo coisas amargas. Eu detestava água tônica. Eu não tomo refrigerante, mas água tônica, que é um refrigerante, eu tomo. Aquele sabor me agrada. E tudo que tá mais amargo me agrada. Eu já tive a minha fase de comer couve-flor em tudo. Porque eu ainda falo salivo. Mudou. Hoje em dia é cenoura. Jesus, eu tô ralando cenoura, eu quero ficar comendo cenoura. Então, a questão do paladar mudar. Agora, não tem essa, se eu tenho que comer um doce. Não tem. O que acontece é, se você fica muito tempo sem comer, você vai passar mal sim. Tá. Então, você tem que ter sempre algo saudável junto de você. De preferência, algo que tenha proteína. Por que a proteína? A proteína, além de saciar mais, a gente precisa de massa magra. Se eu não me engano, essa explicação seria essa. Que ela vai favorecer muito os músculos. Então, o que você puder. Eu me lembro que quando eu estava viajando muito no início ainda da bariátrica, e eu virei para minha Nutri e perguntei para ela assim, o que eu vou levar? Porque eu vou ficar muito tempo e o lanchinho vai ser muito com carboidrato. Ela falou, tenha daqueles queijinhos processados, ou então você pega o queijo que você gosta, coloca numa vasilhinha. Você pode levar castanhas,
Você pode pegar aqueles shakes proteicos, não é algo para sempre ter, porque caloria continua sendo caloria. Sim. Mas, eventualmente, você pode ter essas coisas. Mas o ideal é você começar a comer no tempo certo. Eu estava falando do tempo. Por que eu comecei? Eu tenho hábito, Tati, de acordar às 4 da manhã para orar. Tá. Então, eu oro até umas 5 e pouco. Eu fico aqui na minha sala de joelho orando. Aí eu vou tomar meu café. Meu café normalmente é um tanto assim de café com leite e um ovo mexido. Eu terminei de comer, aí eu calculo. Se eu terminei 5h15, a partir de 7h15, se me der aquele estômago vazio, eu como. Por que eu coloco 2 horas? Porque eu ainda como pouco. Isso é algo combinado com a minha Nutri. Tá. O ideal seria a cada 3 horas. Sim. Só que eu não consigo comer o tanto que me sustenta por 3 horas. E me dá fraqueza se eu fico muito tempo sem comer. Como eu não tenho a grelina, que eu te contei no episódio anterior, o meu corpo, ele vai... ele vai sentindo falta, e às vezes eu fico tonta, às vezes eu fico fraca e eu preciso comer alguma coisa. Mas se eu como a proteína, já é bem rápido que me sustenta e ok. Outra coisa, Tati, como é bom saciar com pouco. Você come pouco e fica satisfeita. E hoje em dia, acontece, por exemplo, se a gente está aqui conversando, eu comi, chegou ao ponto, rapidinho ele começa a esvaziar. Se eu comer de novo, vai caber, mas vai me dar azia. Ok. Então, o seu corpo vai sinalizando. E você tem que aprender a entender seu corpo. Esse é um ponto importante. Outra coisa que eu queria te perguntar, que aí eu lembrei aqui de 2 mulheres, até 2 irmãs. Depois você me pergunta de dumping. Isso, eu quero saber disso. Tá. E aí eu já vou perguntar aqui de 2 irmãs que eu conheci, que elas fizeram a cirurgia. Eles fizeram até, assim, muito próximo uma da outra, né? Uma ficou ok dentro do que ela esperava. A outra voltou no mesmo corpo. Então, ela teve um reganho, né? Exatamente. E que aí, hoje em dia é chamado de recidiva. Por quê? Porque é doença. Recidiva. Ok. Nossa, é forte quando a gente coloca nesse lugar, né? O dia que uma médica me falou isso, a Mari, uma médica que eu entrevistei, que inclusive ela fez bariátrica. Ela é cirurgiã bariátrica e fez. A doutora Helena Malnati, que é de Brasília. Eu falei, não sei o que do reganho, que ela trabalha muito com reganho. Ela falou, Mari, hoje a gente chama de recidiva, porque é uma doença. Muito eu falei, forte. Nossa, que a gente só pensa em recidiva em câncer, né? Sim, muito forte. Então vai. Ele tem a ver com os hábitos? Tem, total. É total hábito? Total hábito. Porque o estômago, ele vai continuar daquele jeito. Não tem essa do estômago dilatou, não. Porque a gente ouve isso, né? O estômago dilatou, não. Ele vai dilatar. Não vai. Tanto que você vê as pessoas, infelizmente, Tati, eu conheço pessoas que vão para um rodízio, comem. Não vai caber. Você vai ver que ela vai dar um jeito de ir no banheiro. Vai vomitar. Ai, é forte isso, né? Tá vendo que é a mente? Eu entrevistei, foi até o episódio que foi agora ao ar. Se você não assistiu ainda, vai no episódio 122 com a doutora Suzy, que é uma endócrina maravilhosa. Que episódio! Volta lá para ouvir o 122. E a doutora, ela falou de 3 pilares que ela trabalha, eu achei fantástico. Ela falou assim, o primeiro é a mente, em qualquer tratamento. Depois, aí eu não lembro, atividade física, acho que é isso. Mente, atividade física e a parte endógena. São as 3 coisas que você tem que trabalhar para emagrecer. Não é só você, eu vou comer mais, eu vou comer menos. Claro, vai caber menos. Outra coisa, Tati, você nunca mais vai poder comer. Eu como tudo que eu quero. Mas aí eu lembro do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É bem isso. Eu posso comer absolutamente tudo. Mas o que pra mim é melhor? De novo, eu foco no que eu quero pro resto da minha vida. Isso eu aprendi. O que eu quero? Eu quero emagrecer pro resto da minha vida.
Esse ano eu já engordei 5 quilos por causa da menopausa. Sim. Mas também por causa do ganho de massa magra. É, porque você tá ali marombeira, né, amiga? Tô te acompanhando, você tá marombeira. Eu falei, gente, olha isso. Eu já tenho uma meia maratona pro ano que vem. Em nome de Jesus, vou fazer a meia maratona do Rio. Que chique, gente. Mas assim, e é fácil, pra mim não é não, Tati. Não. Depois que eu fiz a volta da Pampulha esse ano, eu não consegui voltar a treinar ainda. Sim. Sabe aquela coisa assim? Porque olha como que é louca a cabeça. É. O meu treino é pra volta da Pampulha. Sim. Foi assim que eu comecei a correr. Tá. É como se tivesse acabado. Tipo assim, beleza. Atingi minha meta, o meu objetivo e agora? Você tem que colocar um outro, né? Hoje é quinta-feira, eu tinha que ter corrido, eu não corri. Aham. O que eu vou fazer? Sábado eu vou correr de qualquer jeito. Pronto. É. Não espere estar motivado. É disciplina. Motivação a gente não tem todo dia. E de novo a doutora Suzy falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou que, do dia que a gente gravou, ela falou, hoje de manhã eu saio de bike. Na hora que ela falou assim, eu tenho 52 anos, eu falei, o quê? E ela falou assim, eu não queria sair de bike. Mas ela tem um lema pra ela, só por hoje. Só por hoje. Só por hoje eu vou sair de bike. Só por hoje eu vou fazer atividade física. Só por hoje eu vou tomar cuidado com a minha alimentação. Isso te dá uma consciência de que é só por hoje para eu ter qualidade de vida pro resto da minha vida. É. Tem gente que fala assim, vou tirar a força debaixo do sovaco, mas... É isso. Tem dia que você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É. Igual a minha primeira meia maratona. Na hora que eu comecei a correr, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu vim pra isso aqui? Na hora que eu terminei chorando. Uhum. Graças a Deus que eu fiz isso. E não me importa o meu pace, não me importa quanto tempo. O que importa é que eu tô lá fazendo, eu tô buscando mudar meus hábitos. Mas eu não fui correr, mas eu tô fazendo queima diária todo dia, tá? Ah, pois eu vi isso hoje, gente. Eu falei, que chique isso. E tô fazendo hipopressivo e pilates na parede, você não tem noção. Pilates na parede. Hoje... Sempre aparece no meu Instagram. Hoje, o hipopressivo, você tá louca. É. Agora, me fala uma coisa, e o tal do dump? O que é esse negócio? Você vê Jesus e volta. É ver Jesus e volta. Ver Jesus e volta. Eu estava perguntando para minha nutri o que é fisiologicamente o dumping. Como muda a absorção e vai muito direto para o intestino, gordura ou açúcar, que ele não tem o tempo de digerir normalmente no estômago, na hora que ele chega no estômago, no intestino, a água se concentra ali e você passa mal. Cada pessoa passa mal de um jeito. Tem gente que desmaia? Não. Tem gente que tem quase a sensação de desmaio. Eu tenho um sono absurdo. É. Me dá um sono, vamos supor, e pra mim é com óleo. Mas não é óleo de fritura, é óleo de abacate, óleo de coco. Okay. E também não é toda vez. Entendi. Então assim, vamos supor que tivesse um guacamole aqui. E eu tô comendo guacamole e não tô comendo proteína, que é outra coisa que eu já vi. Se falta a proteína, vem um dumping. Então eu tô comendo guacamole, de repente eu vou começar a abrir boca. Vou abrir boca, vou abrir boca, vou abrir boca e eu desconecto. Eu vou hibernar, aonde eu estiver. Mas eu caio num sono profundo, profundo, profundo. Eu desconecto. Para outras pessoas não, elas passam mal, elas têm sudorese, elas... Não, é terrível. É um só isso, é ver Jesus e voltar. Tá vendo que vai voltando? Uhum. Que eu tomei água rápida. Sim. E eu já passei do limite, já tô com azia. Mas então o dumping é uma reação do organismo que é diferente de uma hipoglicemia reativa. A hipoglicemia, você já teve aquela sensação, aquele mal-estar, assim, nossa, deu ruim aqui com a minha glicemia. Sim. É diferente disso. Tá? O dumping, ele vem para algumas pessoas muito forte. Mas o que eu fui aprendendo com o tempo? Como não era toda hora que eu tinha essa reação, eu comecei a observar. E eu comecei a observar que ela vinha se eu não tinha proteína junto. A proteína salva a pátria. Salva. Tá? Então, esse é o famoso dumping. O que mais? Eu tô pensando assim de outras coisas pra gente. Você tem mais perguntas aí? Eu tenho, deixa eu acessar aqui. Vai fazendo as perguntas que você quer.
Que tipo de acompanhamento médico, nutricional é necessário a longo prazo? Acho que você trouxe um pouquinho no episódio anterior, né? A questão, a equipe médica, quantas vezes ele te falar para voltar, você vai voltar. Você tá com 15, 20 anos, você vai, porque ele vai ver os seus exames médicos. Tem gente que fala assim, Tati, eu tô tão bem que eu parei de tomar as vitaminas, parei de suplementar. Você tá bem porque você tá suplementando. Você tá bem porque você tá tomando a vitamina. Uhum. Se você parar, vai dar ruim. Uhum. Aconteceu já de coisas do dia a dia, o meu multivitamínico acabar. E sabe aquela coisa, depois eu compro, esquece. Eu fiquei 1 semana sem tomar multivitamínico. Essa é nítido que como que o seu corpo sente. Sim. É nítido, tá? Uma outra, nutre pro resto da vida. Mas chega num ponto que você vai entender o que você pode e o que não pode. Às vezes eu vejo uma receita bacana na internet, eu mando pra minha nutri, eu falo assim, como que eu posso adaptar essa receita? Pelo amor de Deus, Mari, você já sabe o que você pode comer. Não precisa ficar mudando receita, não. Uhum. Você entende o que... Eu posso comer doce? Posso. Eu posso comer carboidrato? Posso. Só que pra mim, o carboidrato, vamos falar assim, é o meu pecado maior. Uhum. Isso aqui é o que eu amo, é isso aqui, é pão, é bolo. No interior a gente chama de quitanda, né? Quitanda, eu sou quitandeira. Eu também. Eu faço. Você faz? Eu faço. Então a gente vai combinar um dia de fazer quitanda. Tá bom. Mas só você e o Emílio, e eu vou comer. Tá bom. Como eu sei que isso aqui é o meu pecado, no sentido assim, é fácil eu perder a estribeira nisso, sim, é onde eu me policio. Mas, quer dizer que eu não vou comer? Não. Você viu que eu comi tudo aqui. Sim. O que eu não comi? Pão de queijo. Pão de queijo. Por quê? Eu comecei a ver que ele tá me dando dor de intestino, nem no estômago. Olha só, toda vez que você come, você percebe que... Então, eu tenho evitado, eu não deixo de comer, eu tenho evitado de comer pão de queijo. Será que é pelo polvilho? Não sei. Não, mas agora eu fiquei aqui preocupada. Eu como tapioca. Tapioca. Eu como tapioca, eu como biscoito de queijo, mas o pão de queijo, não sei. Não sei. O corpo da gente, ele come... E isso também vai de você aprender a observar seu corpo. Que sinais que seu corpo está dando. Como que ele está reagindo, entendeu? Sim. Isso é outra coisa. Eu tenho 2 perguntas. Uma é sobre como que você lida ou como você vê a questão de lidar com a pressão social quando alguém descobre fulano fez uma bariátrica. Por exemplo, eu acompanhei bem pouco, mas acompanhei assim por alto o caso da Jojo, que ela fez a bariátrica e o povo falando, não emagreceu, não tá emagrecendo, papapá. Como que é isso, né? Porque eu vi que ela entrou antes, ela estava antes da cirurgia bem focada nas atividades físicas, pós-cirurgia a mesma coisa, né? Então, e eu tô entendendo que ela perdeu o que ela queria perder. Eu tô com isso, assim, né? Eu não sei se ela falou sobre isso, eu não pesquisei. Eu não vi, mas eu sei que ela emagreceu, se não me engano, mais de 70 quilos já. É muita coisa. Mas ela fez um trabalho... Lembra aquilo que eu te falei? Muita gente precisa emagrecer antes, até para o sucesso da cirurgia. Tá. Ela ficou calada. Tá. Primeiro ela soltou o que ela ia fazer. Aí o pessoal caiu matando em cima. Aí ela ficou calada, foi fazendo atividade física. No dia que ela estava no hospital para fazer a bariátrica, ela soltou que ia fazer a bariátrica. Sim. Ou depois que ela tinha feito, alguma coisa assim. Tem gente que acha ainda que bariátrica é passe de mágica. Que você vai sair do hospital magro. Ou que você vai emagrecer tantos quilos. Gente, é um processo. E até porque, pensa o seguinte. O seu corpo entende que para você funcionar, ele tem aquela estrutura. Se você começa a perder aquela estrutura, aqui dentro, e a doutora Suzy estava me explicando que é o hipotálamo, que é uma parte que a gente tem dentro do nosso cérebro, o hipotálamo vai, peraí, tá acontecendo alguma coisa errada. Você pode morrer. Você pode morrer. Não quer dizer que você vai morrer, não. Não, Eu tô falando assim, deixa eu segurar. Uhum. Então, há muitos processos de platô ao longo do emagrecimento. Você emagrece, tem um platô, você emagrece, tem um platô, você emagrece, tem um platô. Tem gente que fala assim, eu só emagreci 8 quilos, eu só emagreci 15 quilos.
Quando na sua vida que você emagreceu 8 quilos? Quando na sua vida que você emagreceu 15? Você emagrece 8, você não fica feliz da vida? Ai, nossa, nem sei o que é isso também, né? Entendeu? Aí as tempo que eu não sei o que é isso. pessoas ficam naquela de que tem que emagrecer rápido porque fez a bariátrica. Não é assim. É um processo. E vai levar um tempo. A Jojo, acho que deve ter próximo a 1 ano e meio que ela fez. E olha que ela já está muito bem, porque ela já fez reparadora. Sim. E ela é uma pessoa que ela se expõe. Eu falo muito no podcast, tá? Tanto que a abertura do podcast ele fala isso, sem bariátricofobia e sem gordofobia. Você sabe de toda a competência que você tem, sim, que isso não vai mudar. Uhum. A Tati, com a competência dela, independente do peso dela, ela vai continuar competente. Sim. Vai mudar muita coisa? Vai. E aí o que vai mudar? A sua comunicação. Por quê? E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, tá? 93% da comunicação ela é não verbal, ok? Uhum. 93%, sendo que 55% é corpo e 38% é voz. Tá. Se o seu corpo muda, tá comunicando. a sua comunicação já vai estar 55% Sim. diferente. Eu já te digo que você vai mudar a sua voz. Sua voz vai mudar. Vai mudar? Por quê? Toda essa camada de gordura que está aqui, Uhum. que interfere na sua produção vocal, ela sai. E além disso, da mesma forma que o músculo vai perdendo massa magra, aqui também vai perdendo. Você tem que reajustar a sua voz. Olha só, processo. Então 93% da sua comunicação vai mudar. Só que é a comunicação não verbal. Eu tive sérios problemas com isso. Sérios problemas. Eu tava como trainee, depois eu te conto aonde. Tá. Eu tava como trainee numa coisa que eu tinha certeza que era pra mim, que ia dar super certo pra mim. Eu performei super mal, a ponto de ser desligada desse processo. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia me apresentar lá na frente. Meu feedback é que eu não tenho oratória. Quando me disseram que eu não tinha oratória, eu corri pra minha terapeuta e contei pra ela, falei, Mari, isso não é você. Não, não é. E aí, quando a gente foi vendo o que estava acontecendo, eu falei com ela, eu não estou conseguindo assimilar, não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo expressar o que eu estudei, eu não estava comendo, de tão nervosa, eu estava tendo diarreia, eu cheguei a ficar cianótica, que é roxa, passando muito mal, muito tonta, eu travava em tudo. Uhum. Eu não estava entendendo quem eu era. Olha só. Tem esse processo também, né? Tem. Porque a vida toda você se viu daquele jeito, né? Você estava mudando internamente, externamente. Então não é só grampear o estômago. Ok. Então, quando você se olha no espelho, e isso é muito louco, porque você se olha no espelho, ai que bom, tô emagrecendo. Você sobe na balança, ai o que eu sempre quis na minha vida. Você vai pro dia a dia, e agora? Como que eu lido com isso? Você me perguntou sobre equipe. Das pessoas que tem que ficar agarrado com você pro resto da sua vida é terapia. Porque você vai ter que ajustar. À medida que você vai fazendo terapia, você também vai tendo ferramentas em que você mesma vai ajustando. A terapia vai te dando isso. Mas eu lembro que assim, pra mim eu fiquei mal. Eu entrei no processo em junho, então eu tinha 6 para 7 meses de bariátrica. Fiquei esse período assim, foi muito difícil para mim, eu sofria muito. Em novembro eu fui desligada, quando eu ia fazer 1 ano de bariátrica. Fui para terapia. Para assimilar aquilo, eu parei tudo que eu estava fazendo, até o podcast. Eu fiquei de novembro a fevereiro, sem fazer absolutamente nada, tentando entender o que estava acontecendo. Aí eu liguei para uma amiga querida, que é a Yara Cunha, que é fotógrafa, que fazia os bastidores do Café com a Mariela. Você conhece a Yara? Nossa, é maravilhosa. Ela foi da Rede Super? Eu a levava quando eu ia lá. E a Yara, como ela já me conhecia, ela fazia os bastidores da Rede Super, quando eu tinha um programa de entrevista lá, eu falei, Yara, eu não sei nem me portar para tirar foto mais.
Ela ficou aqui em casa, era uma segunda-feira de carnaval. Ela chegou aqui em casa, sei lá, 2, 3 da tarde, só meia-noite. E assim, Tati, de como olhar para a câmera, de como posicionar a mão, de como fazer, eu não conseguia. E ela fez um estudo comigo, fez um trabalho comigo maravilhoso. Olha só, muita coisa muda. Né? Aí, a partir de fevereiro, eu retomei minha vida. E falando dessas coisas, tudo muda, né? Você vai perdendo peso, o seu corpo se modifica. Então, por exemplo, eu estava conversando com o Douglas ontem, a gente assistindo lá os episódios do Quilos Mortais. E aí eu tava falando com ele, falei assim, nossa, mas será que, por exemplo, se eu fizer emagrecer, eu tenho já algumas partes do corpo já são caídas, né? Como diz você, já são caídas e tal. Entre as pernas, aqui, assim. Eu falei com ele assim, será que eu daria conta de lidar com isso? Com essa mudança do corpo? Pesa. Você quer isso ou você quer a obesidade? Tem gente que fala, não vou emagrecer porque eu vou ficar cheio de pelanca. Isso. A pelanca tem jeito. A pelanca tem jeito. Faz um procedimento no rosto, vai pra academia. O meu braço tá muito mole. Eu não vou mexer no meu braço. Eu vou fazer atividade física pra ver o que resolve. Agora, quando eu fiz 1 ano de bariátrica, o meu médico falou assim, eu tinha emagrecido entre 32 e 34 quilos. Ele virou pra mim e falou assim, você vai fazer a sua reparadora. Não era algo que eu pensava, tá? Ele falou, você vai fazer a reparadora. Ele falou assim, mais uma cirurgia? Não tô afim. E eu saí do consultório com encaminhamento para fazer a reparadora. Eu não lembro porque eu voltei nele antes de 2 anos. Eu voltei em maio, junho. Porque assim, Tati, tudo que eu sinto que tá diferente, eu corro na equipe. Eu prefiro pecar pelo excesso do que ter algum problema. Aí ele falou assim, não foi na reparadora, né? Fala, doutor Marcelo. Aí me encheu a paciência. Aí eu marquei, eu fui em 3 profissionais, com referência para os 3 profissionais, vendo o resultado de 3 profissionais e escolhi quem eu me identifiquei mais, que foi a doutora Rimária. Fiz a minha reparadora em âncora. Então eu tenho uma cicatriz daqui até aqui, daqui até aqui. Tá. Eu prefiro a cicatriz ou a minha barriga lisinha? Prefiro a minha barriga lisinha. Sim. Tô nem aí pra cicatriz. Quem vê somos eu e o Emílio e acabou. Só que eu não imaginava que fazer a reparadora fecharia um ciclo na minha vida. Por quê? Eu sabia que eu tinha emagrecido, eu olhava a balança, eu sabia que o peso estava muito abaixo, eu olhava, ainda tinha uma barriga que eu não entendia que barriga era aquela. Era um resquício do meu emagrecimento. Até então eu achava que estava bem. Quando eu faço abdominoplastia e enxergo o meu novo corpo, agora eu fechei. Fechou o ciclo. Agora eu entendi quem é essa Mariela com esse novo corpo. Pra mim foi libertador. Minha perna tá mole, eu tenho linfedema, eu tenho lipedema. Não vou mexer na minha perna. O meu braço tá aqui mole, eu não vou mexer no meu braço. Aqui tá caído. Isso aqui eu quero mexer. Inclusive, se tiver alguém aqui que queira fazer parceria, tô topando. Isso. Porque aqui, isso sim, essas linhas que ficaram bem expressivas, isso eu quero mudar. Mas é algo que não tô fazendo vídeo todo dia, não tá mudando a minha vida. Agora, quem te critica, Tati, vai te criticar de qualquer forma. De qualquer forma. Se você estiver acima do peso, vai te criticar. Sim. Se você estiver emagrecendo, vai te criticar. Se você estiver magra, vai te criticar. Se você estiver com isso aqui, vai te criticar. Com qualquer coisa. De todo jeito. Porque quem tem luz incomoda. A sua luz vai continuar. Às vezes até brilhar mais. Inclusive tem isso, né? Que você falou da luz
uma coisa que eu ouvi muito assim, mas porque a pessoa gordinha, ela tem uma alegria, ela tem... E quando emagrece, perde isso. Quem diz? É como se perdesse a essência, né? Como se perdesse aquilo que é dela, que é a luz dela, vamos dizer assim. Tati, a pessoa com obesidade, quando ela está acima do peso, algumas acham que não são atraentes. O que ela faz para chamar a atenção? Ela é a engraçadinha, ela é a legalzinho, ela é a que fala sempre sim. Quando ela emagrece e a autoestima vem, põe limites. ela põe limite. Escolhe com quem vai andar. Ela começa a falar não. Ela vai mudar os hábitos. Isso incomoda. Isso incomoda, porque as pessoas estão te vendo bem, estão vendo que você teve coragem de mudar. Ela continua do mesmo jeito. Por que ela mudou? Por que ela tá bem? Sempre vai ter alguém para falar. Por isso o processo é seu. É seu. Eu não vou falar um palavrão aqui, mas é aquilo que você pensou. É F, tananana, si. Entendeu? Sim. Porque sempre vai ter alguém para falar. Sempre vai ter alguém para criticar. Sempre vai ter alguém te olhando, esdobando, mas querendo, assim, por que ela conseguiu e eu não? Sim. Porque ninguém sabe, né? O que tá passando ali com ninguém. ninguém. Sabe o que tá passando. E outra coisa, do ser feliz. Se a pessoa coloca a felicidade dela única e exclusivamente no que ela come, não é feliz. Não é feliz. Ela precisa beber para ficar feliz, ela precisa comer para ficar feliz. Isso é uma coisa que quem fala muito é o Leandro Hassum. Porque ele foi né, que sofreu altas críticas depois que ele perdeu. E aí ele fala assim, o meu talento não está ligado ao meu peso. Eu tenho talento. Se eu estiver acima do peso ou se eu estiver abaixo. O talento é algo que você tem. Agora, as pessoas se incomodam com o seu talento. Com certeza. Então, é colocar na cabeça assim, o processo é seu. O que eu me lembro, deixa eu até limpar aqui, depois eu limpo. Só para fazer um exemplo aqui, que eu lembrei, você também é formada em coach, né? Sou. Quando você fez o coach, tinha a regra de 1/3? Você aprendeu a regra de 1/3? Não. Eu aprendi isso no coach. Imagina uma determinada situação, vamos colocar você fazer a bariátrica. É uma situação. 100% da situação aqui que é conviver depois que você faz a bariátrica. Divide isso em 3 partes. 1/3 é responsabilidade sua. O que você vai fazer para mudar hábito? O que você vai fazer para manter sua bariátrica? O que você vai fazer? Vou te dar um outro exemplo. 1/3 você não controla. Por exemplo, esse barulho que está aqui na rua apitando, que é o caminhão que está dando ré. Ele vai continuar apitando por um bom tempo e eu não vou parar isso aqui. Eu tenho controle sobre esse 1/3 que é o ambiente? Não, mas como que eu vou reagir a esse 1/3 para manter isso aqui? Eu dei o exemplo bobo do caminhão, mas quais são as circunstâncias da vida que acontecem e que eu não tenho domínio sobre elas? E qual é a opinião dos outros? Como que os outros lidam? Eu também não vou ter controle. Então, se em 100% eu divido em 3 partes, eu só tenho controle de 1/3. Só de 1/3. Então, esse 1/3 eu vou fazer bem feito. O resto eu posso até interferir de alguma maneira, mas eu não tenho controle. Não tenho. Aonde eu tenho controle, eu vou fazer bem feito. Muito legal. Bom, Mariela, eu dei uma olhada aqui. Acabou? Acabou. Também 2 episódios. Mas deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa que a gente não conversou. Barulho abençoado, gente. A gente tá na sacada aqui de casa. Também nós escolhemos esse lugar, né? A gente sabia. Tá fresco, tá gostoso. Tá. Eu tô fechada aqui na sacada. Tudo que tá acontecendo dentro de casa eu não faço ideia do que tá acontecendo. Mas eu queria esse ambiente assim diferente, intimista, pra gente poder criar isso aqui e poder conversar.
sobre a bariátrica de uma forma diferente, porque esse é um episódio diferente. Talvez você teve muitas dessas dúvidas e você nunca perguntou para ninguém e está vivendo isso na sua bariátrica. Ou talvez você quer fazer a bariátrica e nunca teve coragem de perguntar para alguém. Talvez o seu... Agora eu vou perguntar para a Tati, qual é o seu maior medo de fazer a bariátrica? De ter alguma complicação na cirurgia. Falam que... Para você ter ideia, eu fui num hospital, numa clínica, num time multidisciplinar, que o plano de saúde encaminhou. Como, né? Viu que eu estava com esse problema da obesidade, o médico encaminhou para eu participar de um time multidisciplinar ali para me apoiar. E aí, na conversa com uma dessas profissionais, a ideia não era bariátrica, era ter um conjunto de pessoas ali para me ajudar a lidar com essa questão da obesidade. E aí, uma delas falou assim, olha, não é muito divulgado, eu até esqueci de falar sobre isso, não é muito divulgado, mas tem muitos erros de cirurgia bariátrica porque fura o intestino. Então, essas coisas, tá vendo, assim, eu também não fico muito próximo de pessoas que estão tendo muito sucesso, né? Eu tô tendo a impressão de que eu tô atraindo essas conversas assim. Então, isso me dá medo. Te assustou? Muito. Pensa o seguinte... Tanto que eu nem sei, assim, estatisticamente, quantas pessoas morrem. Mas eles... Eu também não sei. Não sei te falar. Você já viu cesárea dar errado? Já, ué. Sim. Eu não vou falar onde nem como, mas eu sei de um caso que foi fazer a cesárea e cortou a testa do neném. Uhum. Existem profissionais e profissionais. Uhum. Qualquer cirurgia tem seu risco. Sim. De novo, 1/3. O que é um terço? Procurar uma boa equipe, ver os resultados daquele profissional e fazer sua parte no processo. O que pode acontecer? Eu perguntei isso para o médico. O que pode dar errado? Pode ter uma fístula, pode ter alguma questão na cicatrização, pode ter isso. O que eu tenho que ficar atenta? Fica atenta a isso, a isso, a isso, a isso. O que eu tenho que fazer? Faz isso. Fiz. E a gente que crê em Deus, Tati? Ora. Não, E entendeu? também a gente entende que a gente só vai quando for a nossa hora, né? A gente também entende isso. Eu tenho um amigo que fala assim, não existe penetra no céu. Pois é, não existe. A gente entende dessa forma, né? Penetra no céu não tem. Então, dentro do seu 1/3, o que você vai fazer? No meu caso, por que vai cortar meu intestino se não mexer no meu intestino? Não tem lógica. Sim. Tenho uma amiga muito querida que eu conheci nas redes sociais e ela teve um problema depois da cirurgia dela que até hoje ela não conseguiu resolver. Só que, ao fazer exame genético, ela descobriu que ela tem uma doença genética que ela não sabia que tinha essa doença genética que deu esse problema nela. Entendi. 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. E ela tá sofrendo. Agora, o que acontece? Esses casos se destacam. Por que não destaca quem tá dando certo? Por que não destaca quem teve sucesso ao longo dos anos? Você acha que... Aí eu fazendo outras perguntas. Você acha que existe, por exemplo, preconceito? Algumas pessoas que fazem a bariátrica, elas não querem falar sobre isso. Muito mais naquele lugar, assim, de não sofrer nenhum tipo de preconceito. Porque, por exemplo, você tá falando. Se deixar, coloca na placa. Se deixar... E eu acho que isso é legal, porque você chama a atenção das pessoas que estão olhando para esse tema. Mas tem gente que não quer tocar no assunto. Eu conheço também uma pessoa que é como se fosse assim, não foi a bariátrica, fui eu na academia. Você disse uma outra coisa boa para falar. Eu conheço uma pessoa, eu não vou nem falar onde que eu conheci. Fica à vontade aqui. O meu problema é esse aqui, ó. Eu amo isso aqui. Não provei essa broinha, vou provar. Ela tá essa tão broinha bonita. Tá boa. Tá linda. Essa pessoa, ela faz atividade física frequente, tá super bem. Mas ela fala assim, ninguém sabe que eu fiz a bariátrica. Todo mundo acha que eu emagreci por esforço.
Aí entra uma outra coisa, Tati. Por que as pessoas acham que é desmérito emagrecer por bariátrica? E não é desmérito usar uma canetinha? Não é desmérito tomar um remédio? E aí outro dia, há um tempo atrás, eu até fiz um vídeo assim, tem que ser natural? Quem disse que tem que ser natural? Então é o seguinte, então não põe botox, não faz harmonização facial, não muda os seus dentes, não põe silicone, Sim. não vai fazer... Porque se você acha que tudo tem que ser natural e que o resto é desmérito, por que só a bariátrica está sendo considerado nisso, sendo que tem tantas outras coisas que não são naturais e estão sendo consideradas? Eu conheço pessoas que acham que se elas falarem que fizeram bariátrica, é menos. Eu não tô nem aí. Eu sei o esforço que eu tenho para manter o meu peso. É porque é um esforço. Antes, durante e pra sempre, não vai ser assim? Tati, quem acha que grampeou o estômago Resolveu todos os problemas? vai voltar a engordar? Simples assim. Se a pessoa entra para bariátrica entendendo que ela é ativa no processo, que o processo no início parece que anda sozinho, mas ele nunca andou sozinho, aí a pessoa tá fadada ao fracasso. Agora, se ela entende que ela tá com a rédea na mão para um excelente tratamento, ela vai ter sucesso pro resto da vida. Tem oscilações? Tem oscilações. Agora também, tem uma coisa, depois de 2 anos de cirurgia, estatisticamente, não quer dizer que vai acontecer, você pode engordar 10% do seu menor peso. Vou dar um exemplo comigo. Eu cheguei a 59. Não gostei, achei muito magra. Com 59, 10% é 5,9. Então 59 mais 5,9, 64,9. Após 2 anos de bariátrica, eu chegar em 64,9 é aceitável. Acima disso é considerado reganho ou recidiva. Aí tem pessoas que não trabalharam a mente e o ponteiro volta a subir. Ai meu Deus, eu não dou conta mesmo, tá vendo? Não dou conta nem com a bariátrica. Até a bariátrica, eu não tenho jeito. E começa. Aí o processo... outra coisa, ninguém perde a bariátrica. É, porque tem isso, né? Perdeu a bariátrica. Ninguém perde a bariátrica. A bariátrica tá lá. Seu estômago foi grampeado. Caloria continua sendo caloria. O que está acontecendo é que você está colocando mais caloria para dentro. Entendi. Aquela de você tem que ter um déficit calórico, isso é pro resto da vida. Não tem como. Agora eu também te digo, é muito mais fácil emagrecer. Por quê? A cirurgia bariátrica, ela também é metabólica. Então, eu já cheguei a engordar esse ano 8 quilos. Quando eu vi que estava em 8 quilos, opa, peraí, deixa eu fazer alguma coisa está errada. O que eu fui ver? Eu tava, por exemplo, é minha hora de comer. Eu ia comer 2 biscoitos. Só que aí eu pegava um queijo, eu comia o pão de queijo e isso. Aí eu fui vendo o que estava errado. Então é a hora de comer, eu vou comer isso. Emagreci rapidinho. Coisa que não acontecia antes. Entendi. Olha só. Aí hoje, eu tô ficando entre 63 e 64. Antes eu gostava de ficar entre 61 e 62. Só que eu vi que aqui no 51 anos, né, Tati? É, gente. Aí vou caindo mais ainda. E não tem como aqui tá mais magro e aqui tá mais gordo. Vai tudo emagrecendo. Uma outra coisa que eu gosto de contar. Você sabe que cai muito cabelo? Não. Cai muito cabelo. Por quê? Você tá emagrecendo muito. O seu corpo, ele não sabe. Ele vai tentar te proteger. Como ele vai tentar te proteger, os nutrientes, eles vão para aquilo de funcionamento essencial.
O que não é essencial? Cabelo e unha? Esquece. Entendi. Então, por um período, vai cair muito cabelo. Muito. E a unha também fica Fica mais muito frágil. fraca. Vai para Nutri para te dar o suplemento que for necessário. Vai para Dermato para te dar o suplemento que for necessário. E fica tranquilo que o cabelo cresce. Ah, cresce, com certeza. Entendeu? Eu fiquei começou a cair 4, 5 meses e foi até uns 9, 10 meses, caindo muito. Aí quando começou a crescer, ele ficou muito desigual. O que meu cabeleireiro fez? O Gilson Norati, que eu amo de paixão, um beijo, Gilson. Ele fez o mais baixo que podia, porque estava tudo muito desigual. Aí quando foi crescendo, foi igualando. Sim. Hoje já tá bem fortalecido, né? O que está acontecendo? Ele está ficando claro de corrida. Por causa do sol que eu tô pegando. Minha vitamina D tá lá no topo, como eu nunca tive. Nunca porque teve. eu gosto de correr de manhã. Que delícia, gente. Minha vitamina D tá lá em cima. Tá fácil fazer atividade física. Imagina, vamos colocar que eu emagreci 40 quilos só pra ficar fácil de pensar a respeito. Se eu emagreci 40 quilos, são 8 sacos de arroz. Imagina eu com 8 sacos de arroz grudado no meu corpo indo fazer atividade física. É outra coisa. Imagina eu com 8 sacos de arroz indo correr. Então hoje é muito mais fácil para mim manter a atividade, manter a constância, por mais que eu tenha preguiça, por mais que eu não esteja motivada todo dia, mas eu tenho um foco. Eu quero manter o meu emagrecimento para o resto da minha vida. Para eu manter o emagrecimento para o resto da minha vida, eu tenho que fazer atividade física e eu tenho que mudar o hábito alimentar. Pronto. Acabou. Não tem mágica para isso. Não tem mágica para isso. Então vai cair o cabelo, você vai tratar e ele vai voltar a crescer. Ponto. Mas aí também aconteceu uma coisa comigo. Quando eu tinha entre 8 e 10 meses, eu tinha menos de um ano de bariátrica. Meu cabelo estava caindo muito. E olha que meu cabelo também mais curto. Eu me olhei no espelho, eu me vi assim, cadavérica. Aquilo me deu um desespero que eu me senti magra demais. Fui pra terapia. Claro. Andréia, tal, não sei o quê. Ela falou, Mari, é natural isso acontecer. Porque eu falei com ela assim, racionalmente eu sei o que está acontecendo, mas me deu desespero. É uma coisa inconsciente. Aí ela estava me explicando que à medida que você vai emagrecendo, a gordura, ela vai andando. Eu vou usar um termo leigo, tá? Claro, ok. Ela vai andando pelo seu corpo, meio que para ela entender aonde que ela vai ficar. Isso é termo leigo, pelo amor de Deus. Foi como eu entendi o que ela me disse. Eu nem lembro como que chama o negócio. E aí, ao andar pelo corpo, tem dia que você olha, você tá mais magra no rosto. Tem dia que você olha, você tá mais magra no braço. Tem dia que você olha, você tá mais magra na barriga. Tem dia que você olha, você tá mais magra na perna. E nesse dia, eu tava mais magra aqui. Quando eu me vi, eu me assustei. Aí fui pra terapia, fui trabalhar isso. Beleza. Então é entender, Tati. Entender como que é o processo, entender como que funciona, ter uma equipe competente do seu lado e ser feliz. Pronto, então vou lá entender um pouquinho mais, né? Se você topar, se você topar fazer a bariátrica, eu vou até te fazer uma proposta. Então tá, faça. Se você topar fazer a bariátrica, se você topar, eu vou te acompanhar. Olha, que chique. Se você permitir o documento, senão não tem problema, mas eu vou te acompanhar de todo jeito. Que legal, gente. Pois é, eu vou nesse processo aí, pelo menos para conhecer um pouquinho mais, né? Eu falo que eu tô bem nesse início. Agora, depois do seu convite, é que eu me despertei um pouquinho mais, porque antes nem entrava para reflexão. Mas é engraçado que você que falou comigo e queria me perguntar. Pois é. Por quê?
A gente que tem obesidade, e a gente... eu gravei um vídeo ontem sobre isso. Eu falei assim, você já assumiu? Você já assumiu que você é uma pessoa com obesidade? Porque é falado tanto em assumir tantas coisas, mas a gente que tem obesidade, a gente tem que assumir que é obeso. Que é obeso, não correto, né? Que é uma pessoa com obesidade. Ao assumir que a gente é uma pessoa com obesidade, a gente assume que tem uma doença. Ao assumir que tem uma doença, que não tem cura, mas tem tratamento. Se você assume isso, aí você opta por que tipo de tratamento. E isso não tem a ver, Tati, com eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Sim, não é isso. Sim. Eu sei que você sabe das suas competências, você sabe de quem você é, você sabe de tudo que você é capaz. Isso não tem a ver com o seu peso, tem a ver com a Tati, quem a Tati é. Só que a saúde da Tati está nesse pacote. E a saúde da Tati precisa ser tratada. Para a Tati continuar rendendo o que a Tati rende. Você chegou aqui falando que você está cansada. Muito. Você exausta. Talvez, com menos peso, você estaria menos cansada, você estaria porque você é dinâmica. E final de ano a gente fica cansado mesmo. Mas talvez você estaria menos. Não sei. Não sabemos. Ou talvez você tivesse assim, tô cansada, vou correr. Nossa, gente, se esse dia chegar... Olha... Você quer bater comigo que você vai fazer a volta da Pampulha comigo em 2025? 25? Ai, meu Deus. Não quero nem assumir compromisso aqui público. Então tá. Mas a gente vai trabalhar pra isso. Vamos. Independente se você fez o bariátrico ou não. Nunca corri na vida. Eu também não. Você sabe como que eu comecei a correr? Eu nem sei se eu consigo correr pra começar. Pois é. Quando eu tinha 40 anos, eu ia fazer 40, isso foi em 2013. Eu falei assim, eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou emagrecer, eu quero fazer uma festa de 40, eu morava em Araxá ainda, vou fazer uma festa de 40 e eu quero estar magra na minha festa. Aí contratei uma personal para começar a correr. Comecei a correr, os cálculos renais que eu tinha começaram a sair. Nossa, gente. Fiz litotripsia extracorpórea, fiz cirurgia, expeli não sei quantas vezes, fiquei no hospital não sei quantas vezes com cólica renal, enfim, parei de correr. Quando eu fiz 40, eu estava acima do peso, me sentindo linda, maravilhosa, mas estava acima do peso. Fiz um festão para 250 pessoas. Maravilhoso. Beleza. 2023, eu resolvi fazer uma série de lives no meu Instagram, bariátrica.club. E uma das pessoas que veio para a live, o Instagram dele era da obesidade a maratonista. Uau. O Juninho, ele virou maratonista. E isso me chamou a atenção. E na época o Bernardo já tinha feito a primeira maratona dele. Bernardo é meu filho que tem 25 anos atualmente, em 2024. Aí conversando com ele, tava falando, Mari, eu queria tanto, tô com tanta vontade de fazer a volta da Pampulha, isso 2023. Falei, se você vier fazer a volta da Pampulha, eu vou. Ele falou, você não pode se inscrever. Eu falei, meu pai. Tá pronto, vai. Mas que bom que foi, né? O que eu fui inventar? Primeira coisa que eu pensei, que eu assumi um compromisso público. Isso é uma outra coisa, Tati. Tem alguém que pode pegar na sua mão e assumir esse compromisso com você? Isso é interessante. Tem. Aí eu fui, me inscrevi na mesma assessoria do Bernardo e comecei a treinar. Meu primeiro treino foram correr 100 metros e andar 100 metros. Por 5 quilômetros. Que o meu treinador, ele fala o seguinte, se não for para fazer pelo menos 5, nem sai de casa. Ele já é assim. Meu primeiro treino foi 31 de agosto de 2023. Dia 1º de outubro, tinha uma prova que era do Verde Mar. Meu treinador, vamos? Falei, vamos. Você acha que eu dou conta? Dá. Tinha 5, 10 e não sei o quê. Tô crente que ele ia me inscrever com 5. Ele me inscreveu em 10. Maravilhoso ele, hein? Então já comecei com 10. E no fim do ano eu fiz a volta da Pampulha. Aí esse ano, de 2024, no início do ano eu tava muito desanimada. Não tava treinando direito. Aí ele, Mari, vamos fazer a meia maratona. Eu falei, você tá louco? A meia maratona era 30 de junho. Vamos fazer a meia maratona. Eu falei, não tô treinando. Eu falei, exatamente por isso. Você tem 2 meses e meio
pra treinar. Eu falei, que isso? Nossa. 2 meses e meio, vamos? Falei, vamos embora. De 30 de junho a 8 de dezembro, eu participei de 9 provas. Que isso, gente? Sendo que dessas 9 provas, 2 foram de 21 quilômetros, 3 de 18, 4 de 10, eu acho. Dizem que é igual um vício, né? Quem começa a correr fica viciado. Dizem isso. Ô, Tati, eu sempre falei assim, não, eu não ligo pra medalha, eu não ligo pra essas competiçõezinhas, não. Ah, mentira! Adoro ganhar uma medalha com banana. Adoro ganhar medalha em banana. Chegar lá, olhar quanto tempo que eu fiz com meu pace mais 8, tô nem aí. Pronto, sensacional. O que me importa é me estar em movimento. O máximo que eu já fiz correndo direto foram 13 quilômetros, correr sem parar. Hoje em dia eu correndo. A minha meta para 2025 é andar menos e correr mais. Mas continuar fazendo as minhas distâncias. Vou fazer a minha maratona no Rio em nome de Jesus. Amém. Mesmo 21 quilômetros, dizem que é maravilhosa essa prova. Imagino, então bora. Mais alguma coisa que você quer perguntar, Tati? Não, obrigada, Mari. Foi ótimo estar aqui com vocês. Tô com você. Obrigada. O que você precisar, resolvendo fazer bariátrica ou não, conta comigo, que você sabe que eu amo você, que você é muito especial no meu coração. Além de uma amiga, é uma irmã em Cristo. E o que você precisar, a hora que você quiser conversar, a hora que você quiser... Mari, tô bem não. Pronto. Mari, tô feliz, vou tomar café, vamos tomar café. Tô triste, vamos tomar café, vamos tomar café. Tem aquele queijinho aí na sua casa? Tem queijinho aí? Isso aqui não falta, não. Não falta, porque proteína na casa de uma bariátricada não vai sempre faltar. tem. Tá bom? Obrigada. Jesus Foi te abençoe. ótimo. Bom demais estar com vocês. Amém. Tchau, tchau. Para você que está aqui acompanhando esse podcast, mais uma vez, meu muito obrigada. Envie esse podcast para quem tem dúvida. Tem esse e o anterior, tá? Para quem tem dúvida sobre bariátrica, se vai fazer, se não vai, ou se fez a bariátrica, que está querendo saber de alguma coisa, manda esse podcast. Lembra de seguir @bariátrica.club e o seu qualquer? TAT Santarelli. @TAT Santarelli. Vai estar aqui na descrição do podcast. E também tem o da sua empresa. É @teamhub.br. Tá bom? Segue todo mundo. Vai estar aqui e compartilha. E eu tô te esperando no próximo episódio. Um beijo e Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.